Notícia urgente, fãs de esportes, porque o Corinthians tem tudo acertado para Antônio Oliveira ser o novo técnico. O técnico português está no Cuiabá, vai assinar até o final deste ano com o Corinthians. Informações da Lili Nascimento e também do Raul Moura. A diretoria alvinegra vai pagar a multa rescisória de R$1.100.000 e o Antônio Oliveira vai ser anunciado, mas ele só vai ser anunciado quando o contrato for assinado. Então tá aí, ó. Antônio Oliveira vai ser o novo técnico do Corinthians. A gente já falava aqui no começo do nosso programa sobre essa possibilidade. E a gente coloca na tela, então, o Antônio Oliveira na segunda passagem pelo Cuiabá. Em 37 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 52,3%, 47 gols marcados, uma média de 1,27 e 32 sofridos. Tá aí os números, então, do português, que tem 41 anos. Zupac, aprovado? Acho que é uma boa contratação, sim. A gente viu o Cuiabá ser um time bastante sólido. Eu já vi várias vezes o Antônio falar sobre futebol e é um cara de ótimas ideias sobre o jogo. Na última temporada, o Cuiabá alternou bastante de 4-3-3 para um 3-5-2, né, para uma linha de 3 marcadores. Acho que isso vai depender muito da maneira que ele vai enxergar o elenco do Corinthians. Então, assim, o Corinthians tinha um bom treinador, que não vinha fazendo um grande trabalho, e agora o Corinthians terá outro bom treinador que vai precisar de recursos para fazer um bom trabalho. Eu, sinceramente, espero que o Antônio Oliveira receba as condições que o próprio Augusto Melo admitiu em algumas entrevistas que não deu ao Mano Menezes, né? Para a gente ter uma noção se o trabalho do Antônio será bom ou não, é preciso que ele tenha condições. E hoje o Corinthians não entrega essas condições para ninguém. Espero que o Antônio seja mais agraciado do que foi o Mano Menezes com os jogadores para trabalhar na temporada. A conexão Corinthians-Cuiabá mais uma vez esse ano, né? A gente teve o episódio Mano Menezes e Ranieri, né? E agora vem o Antônio Oliveira. A pergunta da Marcela para o Zupac foi: você aprova? Aprovado? É a mesma que eu faço para você, É um bom treinador, é um treinador promissor. Ele realmente não tem, para usar uma palavra que você mencionou no começo do programa, estofo, mas isso não pode ser cobrado dele. É aquela história assim, tal time goleou o outro, mas era fraquinho. Você só pode golear quem você enfrenta. Você não pode golear adversários fictícios. Então você tem que entender esse movimento feito pelo Antônio Oliveira como evidente que ele acha que é uma ótima oportunidade, apesar dos problemas do Corinthians. Ele também acha que pode resolver uma boa parte deles em relação ao funcionamento do time. Mas se muita coisa não mudar, principalmente em relação às condições para um treinador trabalhar, seja quem for, não é o Antônio Oliveira que vai conseguir solucionar o problema do time, que já perdeu 4 vezes seguidas até agora no estadual. Pois é, e aquela ironia do destino, né? Pô, mas se bem que o Mano Menezes não está mais ali. Mas ele fala, tá pensando que está no Cuiabá, e aí a diretoria do Corinthians vai em busca do seu treinador. O Ranieri vai ajudar também. E é um né? grande desafio para o Antônio Oliveira dar um passo na carreira. É bem verdade que hoje, no atual estágio do Corinthians, embora tenha sido prometido pela diretoria, o Corinthians não está nas mais altas prateleiras em termos de competitividade para a temporada, isso está muito claro, mas é um grande passo para o Antônio Oliveira, para ele mostrar para o mercado que ele está pronto para trabalhar num time dessa dimensão. Então é uma boa escolha do ponto de vista técnico do Corinthians e um desafio para o Antônio mostrar que ele segura o rojão, que ele aguenta trabalhar num clube dessa repercussão toda. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, ao Breiler, Renatinho, ao fã de esporte. Pois é, o Corinthians segue em busca aí de um novo treinador para anunciar em breve esse novo técnico. E eu fiz algumas apurações com pessoas do clube, apurações quentinhas de agora a pouco, e vou passar aí para o fã de esporte. Primeiro, para falar sobre a situação do Zanardi, tá? A apuração da ESPN deu conta de que realmente o Corinthians ligou para ele e fez esse convite para que ele fosse técnico do Timão. Isso não pode acontecer, porque de acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, o mesmo treinador não pode assumir 2 equipes na mesma competição. Então, se ele é treinador do São Bernardo, ele não poderia assumir o Corinthians. O que o Corinthians fala sobre isso? Pessoas ligadas à diretoria que eu consegui apurar. Que realmente a diretoria ligou para o Zanardi, mas para chamá-lo para ser auxiliar
técnico, sabendo que técnico ele não poderia ser. E aí depois eles ficaram sabendo que ele também não poderia ser auxiliar técnico, por isso ali que a negociação esfriou, mas claro que havia interesse do Zanardi e também do Corinthians para que ele comandasse o clube. O que a gente tem até agora? Que o Corinthians procurou pelo Paulo Pezzolano, fez o convite, ele que está no Valladolid da Espanha, agradeceu, mas disse que não sairia do clube espanhol. O Corinthians tem uma lista de nomes que está estudando, entrando em contato. Vamos falar sobre o Cuca. O que eu consegui apurar com pessoas aqui do Corinthians também? É que um nome que agrada sim a diretoria, que eles não têm dúvidas de que o Cuca é um excelente treinador e que faria muito bem chegando ao Corinthians, mas com tudo o que aconteceu na última temporada, depois da chegada dele ao clube, a diretoria atual prefere não comprar a briga, então não vai atrás do treinador, mas sim é um nome que agrada. Portanto, o Corinthians segue no mercado, inclusive tinha até uma informação, a gente noticiou um pouquinho mais cedo no Sport Center também, de uma reunião da diretoria corintiana com torcedores da organizada, para falar da situação do clube e também da chegada de um novo treinador. Bom, o que a gente apurou com pessoas do Corinthians? Realmente essa reunião aconteceu, já estava marcada sim para falar sobre a atual situação, o que está acontecendo, os problemas financeiros que a atual gestão acabou encontrando quando assumiu, mas essas pessoas aí ligadas à diretoria negam que essa reunião foi marcada para definir o treinador ou passar algum nome de treinador para ver se a torcida aprova. Aí eu perguntei, mas foi falado sobre treinador? Essas pessoas, torcedores da organizada, citaram. Citaram, sempre citam, eles querem saber quem vai chegar, mas não marcamos a reunião especificamente para isso. No entanto, Corinthians segue sem um treinador, Thiago Kozlowski, que é o auxiliar técnico que chegou nessa temporada a pedido do Mano Menezes, ele que está comandando o treino de hoje, comandou o treino de ontem e estará na beira do campo amanhã no clássico contra o Santos. Glaucio. Bom, Lili, segura aí que a gente também vai falar do Garro. Demorou tanto para bidar e bidou bem no meio de toda essa confusão. Também foi apresentado hoje, a gente já traz as informações. Demorou tanto que o técnico caiu. Exatamente. A hora que ele chega está ainda mais confuso. Agora, para a gente falar um pouquinho também dessa questão de treinador. Corinthians agora no mercado. A gente sabe que no mercado as opções também à disposição são poucas. Agora vai ter que ir um pouco mais olhar, acho que talvez um outro panorama, gente fora do que tem aí no meio, enfim, e até pensar de fato o que o clube quer, né? De trabalho, de estilo de jogo. Eu acho que também tem um pouco mais desse norte, que também já há algum tempo no Corinthians isso não se tem, né? Aí é pedir demais já. Para esse pessoal, que nem a Lili traz, obviamente que essa história do falei com o Zanardi, mas aí agora pareceu que ele vai ser auxiliar. Gente, o Zanardi já é treinador de futebol já há algum tempo. Treinador com boas campanhas em Paulista. Acho que o cara vai, nesse momento, ele que trabalhou em base e tudo, agora ele vai dar o passo atrás para vir auxiliar. É tão difícil chegar nesse estágio para o cara recuar. E assim, eu não estou nem questionando a informação da Lili, eu estou questionando o que foi passado para a Lili, que foi justamente para falar, nós não lemos a parada, a gente não olhou o regulamento do campeonato. E o papo não é que cogitar, não, o Zanardi estava certo, entendeu? A parada é essa, o negócio estava muito bem ajeitado. Tem uma proximidade dessa direção com ele, que trabalhou na base junto. Pessoas que trabalham com o Zanardi já estavam animadas em ir pro Corinthians. E aí veio isso. Os caras não tiveram a pachorra de ler. Então, assim, de verdade, olhando para o mercado, olhando para a incapacidade dessa direção até agora de mostrar algum tipo de norte, algum tipo de ideia, porque o que a gente tem são discursos folclóricos. Acabou a farra, se deixar nós chegar, nós vai chegar, se nós classificar, nós chega. E é isso, enquanto isso o time dentro de campo não joga e está com dificuldades, e é normal que teria essa dificuldade, por conta de tudo da reformulação que tem sido feita. É uma diretoria que se conseguiu chegar ao poder com esses discursos populistas, vou trocar tudo, vou mudar tudo. O Corinthians é o case do que não fazer com o elenco. Você não troca tudo de uma vez. Óbvio que tinham jogadores que os ciclos estavam terminando e tal, mas é 12-3, não tem como. E o treinador caiu, como disse o Breler, o principal reforço agora está à disposição. Então, assim, a gente está vendo os nomes que são falados
cada um tem uma linha de trabalho, cada um com suas qualidades e defeitos. Aí a gente nem questiona nesse sentido, mas assim, não tem norte. E tudo pode acontecer. O Corinthians vamos pro clichê, esse Corinthians é uma caixinha de surpresa, meu. Eu não sei o que esperar. Não, a situação é tão insólita e dolorosa para o torcedor corintiano que vem de lá de trás. Isso aí é um déjà vu para o torcedor corintiano, porque o Corinthians, na época que demitiu o Silvinho, já tinha sido uma demissão amadora. Não pela decisão de trocar e interromper o trabalho, mas por, na época, deixar o Silvinho virar o ano como técnico e demitir no campeonato estadual, quando poderia ter feito antes, mudado o planejamento, isso na gestão do Ilho. Agora, novamente, uma demissão, um começo de temporada, a dificuldade de encontrar um treinador, o bate-cabeça. E aí, outra coisa, outro filme repetido, a história de conversar com torcida para definir perfil, contratação que vai fazer. Pelo amor de Deus, isso daí é o atestado de amadorismo e de um amadorismo crônico que o Corinthians não consegue se desapegar. Sai diretoria, entra diretoria e o mesmo modelo. E eu super entendo a parte da torcida ter voz ativa, de ser ouvida, de ter a opinião do torcedor considerada, mas a ponto de fazer reunião para definir nome, vetar ou não, isso daí não existe no mundo do futebol. Não deveria existir em clubes que se dizem profissionais. E aí, outra coisa, depois de tudo que aconteceu no ano passado, o Corinthians não pode nem cogitar o nome do Cuca, não pode nem passar pela cabeça de qualquer dirigente contratar o Cuca depois do turbilhão. Claro que teve o fato novo da anulação da condenação, que não entrou no mérito, se é inocente ou não, foi mais uma questão jurídica, a questão moral segue existindo e simplesmente tratar do nome do Cuca internamente já é uma mostra também de como a diretoria continua perdida e eu falo, dos times da Série A, o Corinthians é o mais perdido nesse começo de temporada. Não tem direção nenhuma, não só no campo, que a gente não via ali um indício de que o trabalho do Mano poderia dar certo, agora interrompe esse trabalho, não consegue achar um perfil de treinador e principalmente fora dele. Esse início de gestão do Augusto Melo é trágico e preocupante para o torcedor, que já vem machucado. Foram 3 anos de mandato de Duílio sem títulos, muitas confusões, muitos tropeços no departamento de futebol e isso se repete como um problema crônico do Corinthians e que não tem solução. E a solução passa por profissionalização, algo que essa diretoria não tem demonstrado. Todo mundo aqui apurando, né, esse Corinthians que agora cada hora surge uma notícia, ele traz essa informação que passaram para ela que, nossa, o Cuca a gente sabe de quem é no trabalho, mas não está entre os nomes. Também falei com gente hoje lá de manhã e falaram que não, que nem sequer foi pensado ou cogitado o nome do Cuca nesse momento, a partir do momento que não deu certo o que era o plano A, o plano B não envolve o nome do Cuca. Então, a questão é como acreditar nesses caras. Né? Então... O presidente, um dia antes de demitir o Mano, ele falou na saída da Neoquímica Arena, o Mano tem contrato até 2025. Tudo bem, aí é um discurso clichê, protocolar, quase todo mundo faz e depois manda embora. Só que no desenvolvimento da conversa com os jornalistas, o Augusto Melo vira e fala assim, nós não demos ainda ao Mano condições ideais de trabalho. Ele vai ser cobrado quando a gente der. Ele deu o argumento exatamente que a gente está dando. E neste momento, no Sport Center de domingo de noite, eu falei, não, pelo menos o presidente tá correto. Ele entende que ele não está entregando o que você não está dando os ingredientes para o chefe de cozinha fazer a comida dele bem feita. E aí ele me fez essa. Então, pode ser que pente o cu, não vai saber. O fato é que o Thiago Kozlowski é quem está comandando os treinos por lá. O Corinthians tem clássico com o Santos nesse meio de semana. E a gente traz aí algumas informações do treinador. Vamos ver? Tem a cidade que nasceu? Ele é conterrâneo do nosso grande Ciro Campos, de Telêmaco Borba. Tá aí no ar pra gente a história, um pouco da história do Thiago também. Como auxiliar, passou em 6 clubes mais seleção e como treinador foram 5 clubes. Passagem como treinador efetivo do Coxa, 5 vitórias, nenhum empate, 14 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 26%. 24 gols marcados para 41 sofridos, 120 dias no cargo. Tinha vindo aí para o Corinthians também para compor essa comissão técnica e agora interino neste momento. Lili, agora vamos para o Garro. Demorou, apareceu no bid, foi finalmente apresentado, já estava aí com o grupo. E como é que foi essa apresentação dele hoje por aí também?
Pois é, Glaucia, finalmente, né? Porque ele foi anunciado no dia 2 de janeiro, no dia da posse do presidente Augusto Melo, e agora dia 6 de fevereiro ele está liberado para entrar em campo. Então hoje foi a coletiva de apresentação do Rodrigo Garro. Falou sobre vários assuntos, né? Questionei também se ele estava preparado para entrar em campo sob muita pressão, já que o torcedor corintiano está botando ali muita fé no Rodrigo Garro, que ele consiga fazer a diferença nessa temporada difícil, e até fiz uma comparação do que aconteceu ano passado com o Renato Augusto, quando tinha aquela Renato dependência, né? Bom, ele falou de vários assuntos, falou sobre essa expectativa de chegar ao Corinthians, que esse um mês aí sem poder jogar foi muito difícil para ele, mas que ele está ansioso para a estreia. Vamos assistir um pouquinho aí do que ele disse na apresentação. Sé que hubo inconvenientes con mi habilitación, con papeles, que por ahí fue un malentendido también, que entraron entre los clubes y no se podían poner de acuerdo, que el único perjudicado terminaba siendo el jugador, y en este caso yo. Pero bueno, sí sé que Corinthians pagó lo que tenía que pagar y bueno, después el inconveniente estaba en Argentina. Pero bueno, estoy muy feliz de hoy haberme levantado con la noticia de que mañana puedo jugar, y bueno, quiero disfrutar de eso y no pensar más en estos 30 días que la verdad que no la pasé de nada bien. Sí, bueno, como dije antes, sé que por ahí las expectativas, la ansiedad mía, de la hinchada, de la torcida, son expectativas altas para conmigo, para con el equipo, porque Corinthians demanda expectativas altas, es un club muy grande. Pero bueno, lo tomo con tranquilidad, con mucho respeto, con mucha seriedad. Trato de mentalizarme de que también tengo que disfrutar del fútbol, que siento que si yo disfruto, después las cosas van fluyendo y van saliendo. No tengo que cargarme de presiones y de responsabilidades, porque es lo que demanda un equipo así. É isso, né? Então a grande expectativa aí para que o Garro comece jogando amanhã no clássico contra o Santos por vários motivos, né? Desde antes da estreia no Paulistão, ele já estava no time titular, que foi esboçado ali pelo técnico Mano Menezes, e o Mano Menezes, que contava com o Garro a qualquer momento, sempre colocou o meia para treinar também entre os titulares. Então ele está com ritmo de jogo, apetite também, né? Pelo que ele falou na entrevista coletiva. Então, ao que tudo indica, ele deve começar jogando amanhã na Vila Belmiro. Vamos ver o que o técnico Thiago Koloski vai querer colocar em campo, se ele vai seguir a mesma linha do Mano Menezes ou se já vai colocar também o Garro nessa estreia. Fato é que o torcedor estava esperando muito para que ele pudesse jogar. Finalmente, Garro está à disposição e veremos o que ele irá apresentar ao torcedor corintiano que tanto sofre nessa temporada. Sofreu na última também, Glaucia. Bom, Lili, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, só chamar por aqui. A gente segue acompanhando aí com você também este agito aí no Corinthians. Agora é o seguinte, hein? Nós brincamos que o Garro demorou para aparecer no bid e tal, que aparece agora nesse momento. E já aparece com a pressão nas costas também, hein? Porque todo mundo nessa expectativa, e cadê o Garro? E cadê o Garro? Tava todo mundo naquela ansiedade pro cara já chegar e resolver. Olha, ele já chega nesse hype. Aí futebol já vira mágica de novo. Não, agora tem o Garro, de repente o time mandou o Mano embora, um monte de torcedor queria que mandasse embora, vai estrear a principal contratação. Sinto informar que não é por aí não. Claro que ele pode entrar, fazer um bom jogo, porque é um jogador que tem qualidade, mas ele vai entrar numa estrutura que não existe. Realmente que ele vai entrar, futebol é coletivo, não tem como, é um jogador que precisa do coletivo, que tem qualidade, que joga perto da área, mas essa bola vai ter que chegar com qualidade para ele. Então é muito isso, ele já entra com uma pressão que parece que ele é o cara que vai resolver, Salvador da pátria, que vai abrir o mar para o Corinthians, não é o caso. Ele vai ser comandado por um cara que chega para a comissão permanente, mas aí a gente vem com a notícia que a diretoria mandou o treinador embora e foi atrás de outro treinador para ser auxiliar. Como é que tá a cabeça do Thiago também? Na hora que eu pensei no negócio do Zanardi, eu não pensei nisso. O cara vai pro banco amanhã e o Thiago teve bons momentos. O Curitiba caiu, tudo, depois acabou. Mas no começo ele consegue alguma reação e tal. Então até o auxiliar fixo do clube hoje, se a informação que o Zanardi vier para ser auxiliar, o que acontecer comigo? Nem ele tem estabilidade, garantida. É isso, acabou, gente, tá complicado. E o Thiago foi muito elogiado no Curitiba pela metodologia,
a visão, a maneira como ele trabalhava, e isso até fez com que ele fosse ficando no cargo. Foi ali de interino, e se estendeu até o fim do Campeonato Brasileiro. Mas é um cara muito jovem ainda, tá pegando uma bucha, o clube nessa situação, então não tem nem estofo para isso. Mas é um cara que, de campo, entende, pode, de certa forma, conseguir estancar essa sangria do Corinthians. Mas é algo paliativo, é algo que não pode ser tratado como solução. Então eu até imagino que o Corinthians vai seguir no mercado, buscando, independentemente dos resultados, mas dá uma tranquilidade mínima de ser um cara do meio, um cara que vem de um trabalho que, por mais que tenha terminado em rebaixamento, foi elogiado e principalmente reconhecido pela capacidade e a projeção que ele tem. Essa diretoria discutindo na mesa hoje. E aí, vamos com os análises? Vamos conciliar no Paulista? Vamos conciliar no Paulista? Aí alguém fala assim, meu irmão, nós podemos cair, hein? Você imagine o primeiro rebaixamento da história do Corinthians no Campeonato Paulista. Cara, isso não pode acontecer, velho. Isso não pode acontecer. O torcedor corintiano, reflita, isso é muito sério. E aí vocês vão entender, né? Quando eu dou as minhas opiniões aqui, o tempo é rei. Eu sempre falo isso para vocês. Eu não acho que o Mano, não sou louco de achar que o Mano está fazendo um excelente trabalho no Corinthians. O Mano salvou o Corinthians do rebaixamento, mas mesmo salvando o Corinthians do rebaixamento, não foi um grande trabalho. Não foi um grande trabalho do Mano. Esse ano, então, pelo amor de Deus. Só que o Mano não é o único culpado. E eu falei para vocês, se essa diretoria está tendo dificuldades de contratar jogadores, nós estamos vendo uma novela do Mateuzinho de quanto tempo? Vai, volta, vai, parece um ioiô. Vai e volta. É o Mateuzinho. Eu falei para vocês imaginem como é que vai ser a contratação de um técnico. Pô, parece que não tem problema nenhum. Quando eu dou uma opinião, né, informação, eu nunca quero errar.